Olá, pessoal. Nós estamos aqui em Brasília ainda hoje, está muito quente, entende? O desespero eleitoral do Bolsonaro está levando a que ele esteja votando lá no Senado e pretende votar aqui na Câmara, um festival de benesses, né? E um festival de ofertas para tentar ganhar a eleição a todo custo. O que nós estamos assistindo aqui é um verdadeiro desespero eleitoral do Bolsonaro. Ele sabe que ele não tem voto nos eleitores até 2 salários mínimos, né? Nós sabemos que ele está desesperado porque ele não tem o voto das mulheres e nós sabemos que faltam 3 meses para as eleições. Então, o Senado da República, Câmara dos Deputados, aqui comandada pelo Arthur Lira, aliado e capacho do Bolsonaro e, ao mesmo tempo, dono do orçamento secreto, né? Eles querem ganhar a eleição a todo custo. Então, o que está acontecendo é o seguinte: primeiro, tem uma emenda constitucional que está lá no Senado da República, em que está se tentando votar uma série de benesses. Por exemplo, o voucher caminhoneiro para 900 mil caminhoneiros, dobrar o Vale Gás, elevar de 400 para 600 reais o auxílio emergencial, o Auxílio Brasil, né, que eles não quiseram dar, que eles acabaram lá, o auxílio emergencial. Quando a gente queria continuar, o Congresso deu 600 reais para 68 milhões de pessoas. Agora eles querem dar para 17 milhões, entende? Para tentar ganhar a eleição, particularmente no Nordeste, né, onde o Bolsonaro tem 17% contra 60% do Lula. Então, o que está acontecendo lá é que eles estão procurando furar, eles mesmos, que são os defensores do teto de gasto, porque nós não defendemos o teto de gasto, estão furando o teto de gasto, como fizeram na PEC dos precatórios, etc., para garantir minimamente recursos para os mais pobres, entende? Mas é tarde demais. Lá também está sendo votada a Lei de Diretrizes Orçamentárias, em que o Centrão quer perpetuar, naturalizar, simplesmente, as emendas de relator, ou seja, o orçamento secreto, ou dirigir 17, 19 bilhões de reais para os parlamentares, deputados e senadores que são apaniguados do Bolsonaro, para garantir a reeleição deles, para impedir o impeachment, mas isso é para o ano que vem também. Então eles já roubaram no orçamento secreto 40 bilhões de reais nesses últimos 3 anos. 17 bilhões só no ano passado. E agora o relator da Lei de Diretrizes Orçamentárias quer perpetuar uma ilegalidade, uma imoralidade e uma inconstitucionalidade, que é a existência de emendas de relator. Emenda de relator não é prevista na Constituição, nem pode ser, porque ela não é isonômica, ela só vai para os amigos do rei, para os aliados do Bolsonaro, e elas são superfaturadas, é o chamado PIX também. Então eles vão passando para prefeituras, os prefeitos apoiam os deputados e eles elegem uma grande bancada. E isso para também eleger o deputado Arthur Lira, qualquer que seja o governo vencedor das eleições. Se o Lula ganhar, ele quer continuar sendo o presidente da Câmara. E, finalmente, eu quero dizer a vocês o seguinte: hoje tem uma entrevista do Flávio Rachadinha Bolsonaro no Estadão, dizendo o seguinte: se o Bolsonaro tiver ameaçado de perder a eleição, ele acha, né, que é impossível conter a reação dos apoiadores do Bolsonaro com o resultado eleitoral. Ou seja, eles pretendem fazer aqui o que o Trump fez nos Estados Unidos, invadir o Congresso, o Supremo Tribunal Federal, e vocês sabem que o Trump está para ser preso lá, né? Porque ele não só inspirou, ele determinou, ele inclusive foi o autor
e aprovou a palavra de ordem da invasão, que era enforcar o Mike Pence, o vice do próprio Trump. Ou seja, eles enlouqueceram, eles não aceitam o resultado, e é por isso que eles estão trabalhando direto contra as urnas eletrônicas, querendo que as Forças Armadas participem desse processo e tal. E ele falou simplesmente, o Rachadinha falou assim: como a gente vai controlar isso? Sabe como? Falando para os milicianos, Flávio Bolsonaro, milicianos, amigos de vocês, entende? Os nobres da vida, os Queiroz, entende? Os Rony Lessas, os CACs que vocês estão armando, entende? Para o Exército Brasileiro, para a polícia, que a eleição tem que ser limpa e segura, e será, mas não botando o dedo das Forças Armadas. Então, eles estão provocando o tempo todo, dizendo que as Forças Armadas têm que saber como se apura, e que o TSE não é seguro as leis que regem desde 96 as urnas eletrônicas e as eleições aqui, sem uma única denúncia de fraude. O que nós estamos assistindo aqui é uma ameaça. E perguntado se ele acha que o Bolsonaro vai aceitar um resultado eleitoral contrário, ele simplesmente não respondeu. Ele deixou em aberto, entende? Ou seja, eles estão incentivando uma mobilização, inclusive no 7 de setembro. Então, veja, o 7 de setembro do ano passado foi uma conspiração, né, para tentativa de golpe, ameaça de invasão do Supremo, passeata de tanques esfumacentos aqui na esplanada, na votação do voto impresso, e eles colocaram as pessoas na rua. É o mesmo raciocínio do Trump nos Estados Unidos. E ameaçou ainda: se o TSE não atender às imposições que as Forças Armadas, sugestões que eles querem fazer, então eles têm o direito de dizer que é insegura. E ficaram agastados com a frase do Fachin: a eleição será conduzida por forças desarmadas. Ou seja, Bolsonaro não aceita o resultado. Isto chama golpe de Estado. Isto mostra o desespero do Bolsonaro. Isso mostra a destruição da república que está representando esse governo. Ele não destrói só o meio ambiente, a educação, a saúde, a democracia brasileira, a vida do povo trabalhador, o adoecimento da sociedade, o estímulo ao machismo, como nós vimos aí no caso do Pedro Guimarães, da misoginia, né, do assédio, do racismo do Bolsonaro, entende? Da homofobia, né, a intolerância, o ódio. Esse Bolsonaro precisa ser varrido do poder, mas ele não quer abandonar o poder. Então nós temos que ganhar essa eleição no primeiro turno. E mais do que isso, nós temos que ir para a rua para intimidar esses fascistas, esses que não querem garantir resultado eleitoral limpo, que é a vontade popular nas urnas. Então nós queremos denunciar aqui, em primeiro lugar, entende? Eles estão fragilizando a legislação, eles estão atropelando a legislação de não poder fazer uso de dinheiro público escancarado nos últimos 3 meses de campanha. Isso é ilegal. Ele já mobilizou a Advocacia Geral da União e nós estamos denunciando isso. Mas, na prática, ele sabe que o preço do combustível, a inflação, a situação de desemprego dos pobres, enquanto ele passeia de motocicleta, de barco, de jet ski, esse vagabundo do Bolsonaro, ele sabe que ele pode perder a eleição. Então ele vai fazer qualquer coisa, desrespeitar a legislação, prometer que não aceita o resultado e mais. Eles querem chantagear já o próximo governo através das emendas de relator, ou seja, do orçamento secreto que foi capturado pelo Centrão, comandado pelo Lira,
pelo Ciro Nogueira, pelo Valdemar Costa Neto. Esta gente precisa ser varrida da vida pública. Bolsonaro é o defensor de um retrocesso civilizacional no nosso país. Por isso, nesse momento, esse desespero eleitoral precisa ser denunciado de um lado, mas mostra também que eles já acham que vão perder as eleições e podem querer melar o jogo. Não permitiremos. Lugar de Forças Armadas é nos quartéis e segurança diurna, mas não investigar e tratar de apuração. Isso não é papel de Força Armada, isso é provocação de milico e não deve ser aceito. Então, nós entendemos que nesse momento é preciso muito sangue frio para que a gente possa ter uma vitória espetacular do povo brasileiro, para varrer, para enterrar, para mandar pro bueiro da sociedade, que onde nunca deveriam ter saído esse retrocesso, né? Esse pesadelo que nós estamos vivendo. Fora Bolsonaro. Bolsonaro devia estar na cadeia. Inclusive, vamos abrir a CPI do MEC agora, para mostrar que esse é um governo corrupto, que o Bolsonaro é corrupto, que ele dá guarida para coisas como o do Pedro Guimarães. Esta figura está apavorada. E botou o filho para falar que não aceita o resultado, ou seja, querem dar uma de Trump aqui no Brasil. Não aceitaremos. Queremos a democracia, queremos que o povo brasileiro tenha direito a esperançar novamente e reconstruir esta nação que foi destruída por essas lideranças abjetas que chegaram ao poder. Fora Bolsonaro, Bolsonaro na cadeia.